Notícia que chega dos Estados Unidos. O presidente eleito Donald Trump utilizou a rede social X para enviar um recado ao Hamas. Na publicação, o republicano afirmou, vou abrir aspas, tá? Todo mundo fala que os reféns estão sendo mantidos de forma tão violenta, de forma desumana e contra a vontade do mundo inteiro. Mas é tudo conversa e nenhuma ação. Em seguida, Trump afirmou que se os terroristas não libertarem os prisioneiros até sua posse, no dia 20 de janeiro, o Hamas pagará caro e haverá sérias consequências no Oriente Médio. Por fim, o presidente eleito concluiu a sua ameaça dizendo que os terroristas sentirão a força dos Estados Unidos mais do que qualquer outro país ou grupo já sentiu ao longo da história. A manifestação de Donald Trump dobrando a aposta e ameaçando o Hamas. Vão pagar caro. Você, Cristiano Beraldo, o que achou desse recado enviado por rede social por Donald Trump? Vai surtir efeito? Bom, tem alguns aspectos que a gente precisa considerar sobre essa declaração. Primeiro, mostra um alinhamento reforçado com Israel, que muda agora a dinâmica que Joe Biden vem tendo, que ajuda Israel, mas vai tecendo críticas e contemporizando, e o próprio governo democrata, né, o governo de Joe Biden, se colocando ali como muito preocupado e frustrado com o número de mortes, etc., a violência que Israel vem empregando nesse combate ao terror. Agora isso muda. Está claro que, a partir da posse de Donald Trump, no dia 20 de janeiro, Israel tem um aliado que não só vai mandar recursos e infraestrutura militar, mas que também está ali alinhado no discurso. Então, esse é um ponto importante. E aí tem um outro lado, que é o lado dos Estados Unidos, Caniato. O que aconteceu com os Estados Unidos durante a presidência de Joe Biden? Estados Unidos se tornou uma grande potência que não consegue mostrar a sua força, porque os players internacionais olham para os Estados Unidos, olham para Joe Biden e enxergam ali um presidente que não é capaz de tomar medidas duras, medidas drásticas. Quando fez a saída do Afeganistão, em um momento que até a sua saúde não estava tão debilitada quanto está agora, fez de uma forma completamente atabalhoada. Enfim, um desastre o que aconteceu no Afeganistão durante a saída dos Estados Unidos de lá. E agora Donald Trump precisa recuperar o tempo perdido e demonstrar ao mundo que os Estados Unidos ainda é uma autoridade sem igual no campo militar. Então ele parece ter escolhido esta situação de Israel, sobretudo em razão dos reféns que estão aí há mais de um ano sob domínio do Hamas, para passar o seu recado e, mesmo que ele defenda a guerra, mesmo que ele defenda os Estados Unidos não entrarem em novas guerras, ele certamente vai se preparar para a guerra buscando obter a paz. Então, o Donald Trump deste mandato, essa é a minha expectativa, será um Donald Trump bastante diferente daquele que foi no primeiro mandato. E eu não duvido que ele vá com essa determinação até as últimas consequências. Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, cobrando a libertação dos reféns e subindo o tom em relação ao Hamas, dizendo que o grupo vai pagar caro caso não cumpra essa promessa. Você, Luiz Felipe Dávila, o que a gente pode esperar, Dávila? Eu concordo com o Beraldo que haverá um alinhamento muito mais forte dos Estados Unidos com Israel. Não vai ser essa coisa hesitante que aconteceu no governo Joe Biden. Mas esta postura de xerifão do Trump, né? Vamos aumentar a taxa aqui, vamos aqui, Israel acabar com o Hamas e tal, me preocupa porque eu não vejo a visão de Trump para o day after que isso acontecer. Ele vai defender a criação do Estado palestino, ele vai negociar para o Acordo de Abraão ali, transformar aquilo no patamar de um redesenho geopolítico no Oriente Médio. Qual é o outro passo? Então, depois que o xerifão acaba com a briga no botequim, o que acontece? O que você faz? E isso me preocupa, porque eu não vejo nenhuma demonstração de Donald Trump hoje em relação às questões fundamentais. Por exemplo, o redesenho da Europa depois que acabar com a guerra na Ucrânia. O que vai fazer? Qual é a atitude? Então, me parece
que o jeito xerifão pode botar medo em algumas pessoas, fazer com que saia o acordo rápido do Hamas aí com Israel, tal, mas não resolve a questão do pós-guerra. O que vai acontecer? Os Estados Unidos vai se alinhar com Israel e impedir que o programa nuclear iraniano saia do papel, como se isso for um fator fundamental para manter, inclusive, a segurança no Oriente Médio? Então são questões fundamentais que não dependem de uma postura de xerifão, depende de uma postura de alguém que tenha visão de que mundo quer criar. E é fundamental que uma superpotência americana precisa ter essa visão de mundo. E, infelizmente, essa visão de mundo não existe nos Estados Unidos há muito tempo. É por isso que a ordem internacional vive uma crise dramática. Mas isso não passaria, além do xerifão, Beraldo, passaria também pelo Marco Rubio, né? Que vai ser o chefe da diplomacia norte-americana. Você não acha que ele pode também trazer contribuições para esses desafios elencados pelo Dávila? Não, sem dúvida, Marco Rubio é uma figura agora central nessa disputa internacional, né? Marco Rubio, que tem origem cubana, é senador pela Flórida, conhece bem a realidade da América Latina e vai trazer para a administração Trump a sua visão, mas, sobretudo, as suas habilidades nesse trato com as outras nações. Agora, eu não tenho dúvida de que essas questões estratégicas, como é o caso de Israel, serão ali orientações diretas do próprio Donald Trump. Os acordos de Abraão, que foram costurados na época do primeiro governo Trump, tiveram participação direta de Trump, e essas coisas todas vão ser trabalhadas por ele. Trump foi à Coreia do Norte encontrar Kim Jong-un, que era uma coisa impensada até então. Então, tem muita iniciativa nessas questões internacionais por parte dele próprio. E, então, sem dúvida alguma, candidato Marco Rubio tem um papel fundamental como secretário de Estado, mas essas questões mais estratégicas seguirão sendo ali orientadas pelo próprio Donald Trump. E poderá, em determinado momento, dar 2 passos para trás. Você acha que o xerifão disse algo agora e vai se abraçar nessa ideia até o final, hein, Dávila? O ponto é o seguinte: os acordos de Abraão, que merecem aplauso mesmo, foram um acordo muito importante ali para trazer essa pacificação do Oriente Médio. É fundamental. Mas aí fica essa questão. Vai ter o Estado palestino? Não vai ter o Estado palestino? E Israel vai ter que ocupar a região da Cisjordânia e de Gaza por tempo indeterminado? O Israel não tem condição de fazer isso, certo? E outra coisa, o Beraldo bem lembrou, o Trump se encontrou com o Kim Jong-un na Coreia do Norte. Tá bom, só que o programa nuclear deles continuaram. E, aliás, o programa nuclear dele está extremamente avançado. O que vai fazer para parar a Coreia do Norte? É difícil, está cada vez mais difícil, porque isso é desafiar um país na zona de influência da China. Então, a situação geopolítica, ela é muito complexa. E não dá para ter uma visão simplória. É preciso ter uma visão de um arquiteto de como essa nova ordem mundial vai funcionar. O fato é que essa Pax americana, essa paz americana, que na verdade perdurou no mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ela está rachando rapidamente por falta de visão e por falta de comprometimento dos Estados Unidos em manter essa ordem funcionando. Daí começou escalada de países armando-se nuclearmente, escalada de conflitos locais, porque entendem que na hora do vamos ver acontece como aconteceu no Afeganistão. Os Estados Unidos, em vez de ficar, acaba retirando tropa. E isso são demonstrações de sinais de fraqueza do maestro da orquestra. O maestro da orquestra é sempre a superpotência. Então, precisamos recuperar esta capacidade de conduzir a política internacional baseada numa ordem que os outros países entendam qual é a regra do jogo desse sistema internacional.